Olá, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, nesse Chester News eu quero falar sobre a visita, do secretário de Estado americano Mike Pompeo à fronteira do Brasil com a Venezuela, E se há algum risco, de intervenção militar na Venezuela por parte dos Estados Unidos. Bom, para quem não é especialista em relações internacionais, não estuda o assunto, o, as Américas, a América. A gente chama de Américas porque foi dividido, mas a América era uma só, no começo, da Terra do Fogo até o Alasca, era uma América só. E teve um movimento forte do pan-americanismo que pregava a América ser uma nação só, todos os países americanos. Aí teve um pan-americanismo dos Estados Unidos, mais norte-americano, e um pan-americanismo espanhol. Bom, enfim, o que interessa é que tem a OEA, esse movimento pan-americano que foi surgindo, criou a OEA. E muitas pessoas não sabem, mas a OEA ela tem muita função de trazer a paz no continente americano, É como se fosse tipo uma União Europeia, mas no sentido assim de estabilidade, Não é uma ainda não tem um plano ambicioso de unir os países americanos igual a União Europeia, mas a OEA ela tem uma função assim de intercâmbio entre os povos americanos. Existem congressos, os diplomatas têm contato o tempo todo um com o país. Então, assim, o que isso tem a ver com a Venezuela? Tem a ver que é muito mais difícil ter assim, alguma instabilidade nos países americanos devido ao trabalho institucional da OEA. Só que criaram um grupo de Lima, que o Brasil faz parte, porque a cláusula dos países americanos, da OEA, diz que os países têm que ser democráticos. E a Venezuela, por causa da ditadura do Nicolás Maduro, de extrema esquerda, está violando esse pacto da OEA, da Carta da OEA, da fundação da OEA dos países americanos. Então, assim, geralmente guerra é mais difícil de ter. Mas igual o pronunciamento do secretário-geral da ONU, o Guterres, brasileiro, português, quer dizer, ele falou: o mundo está um caos. Antes, mesmo na Guerra Fria, tinha mais respeito às leis internacionais, à governança global, Não existe uma unidade política mundial, mas tem leis internacionais. Ele falou, inclusive na CNN, quem quiser, tem no YouTube. Ele falou: ó, o mundo está praticamente um caos, está tendo guerras, ninguém mais respeita a ONU. Então, assim, a chance dos Estados Unidos invadir a Venezuela é real. Por que eu acho isso? Eu acompanho muitas notícias internacionais que eu gosto, eu tenho um grupo de WhatsApp de política internacional com estudantes para diplomacia, diplomatas, professores de relações internacionais, e a gente troca muito notícias, Assim, eu praticamente amo esse assunto e me atualizo o tempo todo. O que eu achei muito estranho é que está tendo, por exemplo, a Mimi, minha gatinha Mimi Chua, fofurinha. Então, tá tendo uma operação na Amazônia. Para quem não sabe, assim, o que acontece? Vários países do mundo, a Rússia, os Estados Unidos, a OTAN, eles fazem operações militares. Ou para demonstrar poder, mandar um recado para os inimigos, tá? Só que, por exemplo, é meio que praxe no mundo militar atual você fazer uma operação militar e, se precisar ter guerra, já a tropa já está mobilizada. Então, assim, para não dar. A Rússia que costuma fazer muito isso, ela fala que vai fazer um exercício militar, quando vê já invadiu o país vizinho ali. Então, assim, o Brasil está com um contingente de 3 mil homens na fronteira com a Venezuela, e o que mais me chamou a atenção é que a gente tem uma bateria não é antiaérea, mas é de mísseis, chama Astros 2020. É um sistema de mísseis. E nunca, que eu saiba, assim, nunca foi deslocado para a Amazônia esse sistema de mísseis. O Maduro da Venezuela também deslocou para a fronteira com a Colômbia e com o Brasil o sistema de defesa russo antiaéreo S-300. Ele cobre uma área grande, E assim, é muito estranho tanto o Maduro ter deslocado essas baterias antiaéreas S-300,
elas foram usadas na guerra da Síria, em vários locais. A Rússia ela é um país muito forte em armamentos, né? E tem uma história assim muito de uma história guerreira mesmo. Inclusive assim, não é o tema falar de Rússia, questão de guerra na Venezuela, mas assim, eu tive uma aula na pós que eu não tinha conhecimento aprofundado da história da Rússia, eu tive uma aula só de Rússia. E assim, os russos, eles têm uma história assim, porque o território deles, se você, quem vê o mapa, eles tinham os mongóis embaixo, que era um povo que ficava tentando invadir eles o tempo todo. A China tentou invadir a Rússia o tempo todo. Eles têm o Oriente Médio inteiro ali embaixo, os árabes, que é um povo guerreiro também, e a Europa também. Então, assim, Napoleão tentou invadir a Rússia e não conseguiu. O Hitler tentou invadir a Rússia. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial morreram 15 milhões de soldados russos e só 2 milhões de americanos. Os americanos falam que ganharam a guerra, a Segunda Guerra Mundial, eles querem levar o crédito, mas os russos praticamente foram eles que destruíram o Hitler. Então, assim, tem gente que não entende, fala, nossa, por que a Rússia é tão agressiva, né, na área militar? Para eles, desenvolver a arma, a Guerra Fria, os russos, eles são um cúmulo, assim, do Maquiavel, do realismo. Eles sabem que uma hora vai ter guerra, e se tiver, eles têm que desenvolver arma o tempo todo. Inclusive, eles estão desenvolvendo mísseis hipersônicos, assim, muito avançados. Eu vi um vídeo, assim, um míssil saindo do navio, mas é muito rápido. Acho que até o Pentágono soltou uma nota que falou assim, ó, o desenvolvimento de armas hipersônicas da Rússia está, assim, de forma exagerada. Eles estão bem na frente dos americanos nessa questão. E, assim, do mesmo jeito que aconteceu na Síria, pode ocorrer na Venezuela. A minha preocupação é o seguinte: eles deslocaram os Astros 2020 para a fronteira e o Maduro deslocou as baterias antiaérea russa S-300 para a fronteira do Brasil. Tá tendo um exercício militar. No mundo militar, eles não deslocam tropa e falam, ah, vamos invadir. Com questão de estratégia, ah, vamos fazer uma operação lá e já fica a tropa, né, lá perto, os equipamentos. Então, assim, essa visita do Mike Pompeo, inclusive o Rodrigo Maia do Congresso, acho, quis chamar o Ernesto Araújo, né, o nosso chanceler, para explicações. Então, tipo, não é uma coisa comum. Eles acharam que era uma coisa eleitoreira o Mike Pompeo visitar a Venezuela. Então, assim, não é muito, na minha opinião, muito impossível acontecer uma guerra na região. Tem a OEA, igual eu falei, expliquei a história um pouco do pan-americanismo, mas o Maduro, a Venezuela, já assim, saiu totalmente fora da questão da democracia, do capitalismo, né, das liberdades, que é na verdade, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo e na América ele também dita as regras. Então, assim, é como se os Estados Unidos falassem, a gente não quer nenhum país comunista na América. E, tipo, Cuba foi expulso da OEA e a Venezuela também. Então, assim, o terreno, vamos dizer assim, jurídico na OEA, político, já está. Tem um grupo de Lima, todos os países, a maioria dos países aliados europeus dos Estados Unidos já está a favor dos Estados Unidos. Então, assim, para acontecer uma intervenção do ponto de vista militar, é daqui para ali, esse deslocamento de tropas, né, são vários fatores assim e na minha, assim, eu não quero dar minha opinião se eu sou a favor ou contra a guerra, mas assim, eu estou analisando friamente se é possível, provável acontecer uma intervenção dos Estados Unidos. Eu, inclusive, em 2019 eu fiz eu gosto muito de política, economia, eu gosto de fazer projeções assim, geralmente, igual as consultorias fazem, né, de geopolítica e tal. Eu não sou formado, mas eu me interesso muito por esse assunto. Eu sou tão bom assim, estudo tanto que eu acabo ficando até melhor do que alguns que são, né, dizem ser especialista, formado e tal. E realmente a chance, na minha opinião, de ter uma intervenção na Venezuela, igual o fechamento da STF no Brasil é um fato que eu acho que poderia assim ocorrer com os distúrbios política interna nacional e são assim a gente tem que ver elementos chaves assim. Por mais que absurdo, por exemplo, quando a gente faz uma projeção política e econômica, a gente fala, nossa, uma guerra na Venezuela, ninguém preveria isso. Ou então assim, nossa, por exemplo, eu previ que ia dar um pouco de inflação quando acabasse a quarentena, porque com a quarentena as pessoas ficaram em casa, sem produzir, sem poder trabalhar, muitas empresas faliram, então assim, na hora que o povo começasse a voltar a economia, ia dar um pouco de inflação. Falei isso em março.
Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso. E, e assim, os economistas vêm, oh, nossa, aconteceu isso. Depois que aconteceu, não tem, né? Igual eu tô falando, eu acho provável acontecer uma guerra na intervenção na Venezuela. Depois que aconteceu, não adianta falar, aconteceu por causa disso, por causa daquilo, porque a utilidade prática de uma análise depois do ocorrido é praticamente trabalho de, nada contra, mas é trabalho de historiador. Você vê, depois que o fato ocorreu, o que será que aconteceu? É uma investigação histórica. Eu gosto, no meu canal Chester News, de antecipar. Inclusive, no canal Chester News no YouTube veio do blog Chester News de questão estratégica. O bom de você ter estratégia e ser bastante bem informado é que você começa a fazer uma análise de dados meio instintiva, assim, você já começa a ver as coisas de ocorrer. Não é que, né, não tem nada a ver com profecia, com religião, espiritualidade, não. É que você vai juntando os pontos, as informações, muitos dados, você vai vendo, por exemplo, os Estados Unidos expulsou a OEA, a Venezuela da OEA, os outros países da região, Colômbia, Brasil, vários outros criaram o Grupo de Lima. Então, assim, tem um arcabouço de países. A Europa toda, vários, mais de 50 países apoiaram o Guaidó, que era o opositor do Maduro. Então, assim, uma aliança já está sendo formada. E, tipo assim, os Estados Unidos não são muito de blefar, eles não ficam unindo países à toa. Geralmente, igual no Iraque, por exemplo, eles fizeram uma coalização de vários países para invadir o Iraque. Então, assim, mesmo que eles não estão nem aí com a ONU, eles não ficam fazendo coalizão assim. É lógico, se o Maduro caísse naturalmente ou igual, mas o meu medo é acontecer igual a Síria. Inclusive alguns integrantes do grupo lá de política internacional falaram, pode acontecer igual a Síria. E eu concordo, realmente. Pode dar uma coisa assim, né, espetacular ali na região. E eu acho muito complicado porque nós, tô falando agora do Brasil. A gente tem a Amazônia, está tendo uma pressão internacional enorme sobre a Amazônia. Ter uma guerra na região ali da Venezuela com a Colômbia e com o Brasil vai ser ruim para o Brasil, entendeu? Assim, eu sei que o Ernesto Araújo, né, se fosse escolher, eu preferia que o Brasil, na minha opinião, fosse aliado dos Estados Unidos. Nós somos um país americano, eles são um vizinho americano, eles dominam o mundo. Na minha opinião, é um orgulho um país americano dominar o mundo. Por exemplo, se os Estados Unidos cair, a gente tem quem é de respeito, quem é de esquerda, quem é anti-americano, mas para a gente seria pior. Por exemplo, se a Europa dominasse o mundo, a China, se o deslocamento de poder saísse das Américas e fosse para outro lugar, o Brasil ia perder muito. É que a gente não, muita gente não faz esse cálculo, assim, não analisa, mas o Brasil é o que mais tem a perder se os Estados Unidos cair. Porque eles, através do OEA, eles deixam uma estabilidade. Porque o brasileiro fala assim, ele acha que não tem guerra porque o brasileiro é carismático, todo mundo gosta do brasileiro. A gente criou essa tradição de 150 anos sem guerra, porque na verdade os Estados Unidos eles enfrentam os problemas no nosso lugar. Então assim, não é que o Brasil não tem guerra, é que na verdade a gente tem um guarda-chuva dos Estados Unidos na OEA que protege. Se os americanos caírem, a América Latina, que já é assim pobre, ela podia ficar pior ainda, tipo despedaçado igual o Oriente Médio. Então assim, uma opinião pessoal, respeito quem não gosta dos Estados Unidos, quem preferia que a Rússia ou a Alemanha nazista dominasse o mundo, ou os japoneses, ou a China, os russos. Eu prefiro do jeito que tá, porque o mundo com os Estados Unidos dominando eu já conheço como é que é. Eles promoveram a democracia, o capitalismo, a liberdade. Fala assim, mas também deu desigualdade. Tá, tem coisa ruim também. Mas eles são a favor da cultura em geral, da liberdade de expressão. Você fala, mas isso é normal? Não é normal. Porque se um país como a nazista, por exemplo, dominasse o mundo, ou a China comunista, ou a Rússia, você falaria alguma coisa. Eu não poderia ter esse canal, ninguém poderia falar nada, por exemplo. É que a gente é acostumado com as coisas que a gente já tem, as liberdades civis de expressão. Ninguém dá valor, mas quando perde, aí a pessoa, caramba, ó, que interessante. Então, assim, eu prefiro é lógico, eu não sou totalmente favorável ao capitalismo, eu acho que tem que ter uma reforma. Nos anos dourados do capitalismo, quando tinha sindicatos fortes, as pessoas tinham um salário digno, justo, não tinha essa questão da obsolescência programada, os produtos você compra um negócio, em 3 meses ele quebra, se desmancha.
Então, assim, eu acho que o capitalismo ele tem que ter uma reforma no sentido de honestidade. Os trabalhadores têm que ganhar bem, que isso faz bem para a economia. Isso é, eu acho que o capitalismo atual ele está totalmente assim, um país querendo sugar o outro, injustiça no comércio internacional. A China está roubando propriedade intelectual, roubando tecnologia, roubando o fruto do trabalho de vários anos, de várias, entendeu? Hacker. Então, assim, eu acho que não é legal, nem o jeito que o capitalismo se deturpou de agora, as empresas fazendo tudo para competir, coisas desonestas, isso aí para mim não é capitalismo que está agora. Corporativismo, né? O Estado sufocando o setor privado, principalmente o capitalismo já ele funciona, ele tem que ter uns requisitos, instituições fortes, claras, propriedade ser respeitada, entendeu? E também o Brasil tem uma desigualdade imensa. Eu até entendo que muita gente é de esquerda no Brasil, que se revolta mesmo. É injusto, pô, muita desigualdade. As pessoas elas têm que trabalhar e viver dignamente. Então, assim, a desigualdade leva muita gente a ser de esquerda. Mas aí a solução acaba sendo pior do que o problema. A desigualdade já é horrível. Aí as pessoas de extrema esquerda falam, vamos fazer igual na Venezuela, socialismo do século XXI, Cuba, com aquela coisa extremista, aquela coisa horrível. Aí é Coreia do Norte, sabe? Isso também, né? Eu acho que o debate político no Brasil tinha que ser mais maduro, sabe? Maduro mesmo, assim, levar em conta especialistas, tipo o trato feito do History, vamos chamar os especialistas. Levar especialistas no Congresso, sabe? E não ter essa coisa de, igual os ingleses chamaram, que parece que os políticos brasileiros ficam brigando no parquinho. A política, a democracia, ela é boa desde que o nível do debate seja elevado. Tô falando para chamar só filósofo lá para debater, não é isso. Mas assim, fica uma baixaria, sabe? Um xingando o outro, igual tá nas comissões, um fica xingando o outro. Isso não é democracia, pô. É uma deturpação da democracia também. Porque a democracia, você chama um cara, pô. Um cara fica 20 anos estudando um assunto, sei lá, qualquer assunto. Ele vira especialista naquilo. Aí os caras do Congresso falam, não, ó, fica na tua aí, eu sei o que eu tô fazendo. Pô, né? Vamos valorizar o esforço das pessoas, dos especialistas no Congresso, votar leis, ver práticas da OCDE que deram certo. Vamos, né? A gente tem que parar no Brasil de, com todo respeito aos argentinos, mas assim, eu desde os anos 2000 eu luto muito na internet, desde antes de rede social, tinha o Fórum UOL de economia, mano, eu sempre combati ideias imbecis. Assim, a minha ativismo virtual não é nem esquerda, direita, eu não gosto de coisa imbecil. Por exemplo, tinha ideias antes na Argentina de dar calote na dívida. Eu lutei muito na internet para falar calote é o cúmulo da imbecilidade. Você dá um calote, seu país fique sem crédito, sem. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Hoje no Brasil, graças a Deus, todo mundo acha essa ideia idiota. Mas na Argentina é normal, vamos dar calote, vamos dar calote. Entendeu? Então, assim, a pior coisa que tem para um país é ele estar cheio de ideias idiotas e as pessoas achando normal. Por exemplo, eu fui um dos defensores de que o Brasil tinha que ter umas reservas cambiais grandes, de 400, 500 bilhões. Eu, inclusive fiz um Chester News criticando o Paulo Guedes, que ele queria vender as reservas. Eu falei, não, não, a gente não sabe o tamanho da crise, da pandemia. A reserva é um seguro, você não mexe nisso. Ah, me xingaram no grupo de economia lá do Facebook, até fui excluído lá de tanto que eu falei. Acho que toda vez que. Eu já fui expulso várias vezes do grupo de economia. Primeiro, quando a Dilma estava meio ditadora, eu falei mal da Dilma, fui expulso. Aí, quando eu era a favor do. Até dei ideias boas também na época do Lula, fui expulso do grupo também, no Orkut. Aí eu falei agora mal do Paulo Guedes, fui expulso também a questão do arroz. Então, assim, a gente tem que ter, seja esquerda ou direita, um governo ele tem que acreditar, ele tem que ser realista. O lema de Harvard, Maquiavel é conhecido como os fins justificam os meios, mas tem uma outra frase maquiavélica que fala aceitar a realidade como ela é. Entendeu? Eu não estou gostando dessa política do Trump, do Bolsonaro, apoio, já falei, sou Bolsonaro até o fim. Mas você ficar negando algumas coisas, a realidade, não é um tipo de política que me agrada.
Então, assim, ficar negando que a vacina era séria, negando não sei o que, negando que tá. Entendeu? Eu acho que a gente tem que aceitar a realidade. O lema de Harvard, da USP, sei lá, dessas grandes universidades é aceita a realidade. Entendeu? Não vai ficar brigando com o fato. Então, assim, qual é a realidade agora? A gente está numa guerra quase iminente na Venezuela, na Colômbia, Venezuela, talvez Estados Unidos apoiando Colômbia e Brasil contra a Venezuela. A gente tem que entender que essa guerra não vai ser entre os países americanos aqui só. A Rússia, China e Irã têm acordos com a Venezuela. Então, assim, a gente, se tiver uma guerra, se estourar uma guerra, mesmo os Estados Unidos apoiando, Rússia e China, que era o BRICS, vai rachar e a Rússia e China vai mandar reforço para a Venezuela. Então, assim, a gente está perto da nossa região, da Amazônia, ali virar um Vietnã. E eu não vejo ninguém falando sobre isso, ninguém sério, entendeu? Ah, vamos. Os políticos, eles estão muito. Não vai me desculpar assim, mas os brasileiros, os políticos brasileiros, militares, os generais, eles são muito paternalistas. Eles acham que eles sabem tudo, que a população não pode, igual aqueles filmes americanos. Não, não vamos falar que existem ETs, pois as pessoas entrarão em pânico. Não existe isso. Eu acho que o governo tinha que ser mais transparente possível. Achei muito interessante o que o Bolsonaro fez de falar que a Amazônia estava sob ataque. Ele foi esculachado. Por quem? Pelo povo de esquerda. Ele falou, nossa, ele foi, viajou na maionese, não sei o quê. Não, eu gostei. Ele falou que a Amazônia está sob ataque. A mídia não gostou porque o Bolsonaro foi no ponto, o ponto central. Realmente, o que ele fala sobre o meio ambiente não importa, ninguém liga. Porque eles querem tirar a Amazônia, internacionalizar a Amazônia. Então, assim, o povo bate no Bolsonaro por quê? Porque ele é inteligente, ele escuta os que estão mais antenados que ele. Ele é muito inteligente nesse sentido. Quando ele vê que ele está errado, ele volta atrás. Parece pouco, mas muita gente não é assim. Tem político que é arrogante, toma uma atitude, não volta atrás, não assume que errou. Então, assim, para mim, ele está sendo ótimo, porque ele foi ao ponto. Ele falou: estamos sob ataque, nossa soberania, vamos defender e tal. Entendeu? Isso que ele tem que fazer, porque ele é presidente, ele aproveitou a Assembleia da ONU, embora seja virtual, mas ele fez um discurso oficial. E isso é importante, meu. Eu sei lá. Eu acho que a gente tinha que levar as coisas bem a sério, porque essa questão da Amazônia e da Venezuela, elas estão interligadas. Se os Estados Unidos resolver tirar o Maduro à força, pode ser uma guerra rápida, ele cair e tudo, mas a gente tem que se preparar para um cenário a longo prazo de Rússia, China e Irã apoiando e ali podendo virar uma Síria, um negócio horrível. E no meio da bagunça ali tendo guerra, para a guerra se alastrar para a Amazônia ali, eles falar, inventar uma coisa daqui para ali. E se tratando de Amazônia, ninguém é aliado do Brasil. Só o Brasil é o Brasil contra principalmente Estados Unidos, União Europeia, China e Rússia e Japão. Só tem esses países mais importantes, a Índia, maiores e mais importantes. A UE eu sei que não é país, mas a gente está falando assim porque está virando quase uma federação, então o pessoal já chama a União Europeia assim de uma coisa meio mista assim. Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, os seguidores. Eu sei que eu não tenho nem 1.000 seguidores, mas eu tenho um público que gosta dos meus vídeos. Eu realmente gosto de falar coisas interessantes. O que eu queria dizer assim para os meus seguidores é que eu analiso, estudo muito, eu sou autodidata, eu leio, eu sou viciado mesmo em notícias, informações, em leitura. Então, assim, o meu canal é pequeno, mas eu falo coisas legais, relevantes, de qualidade. Às vezes eu fico sem postar vídeo, mas quando eu posto são em momentos estratégicos que eu acho interessante dar uma opinião assim útil para o país mesmo. Então, assim, eu sei que tem pessoas assim importantes que seguem meu canal e realmente eu gosto de ajudar dessa forma. Eu não ligo em ter fama, em ter reconhecimento, tô nem aí. Eu quero que o Brasil tenha sucesso, porque na verdade eu sou egoísta. O meu patriotismo é meio egoísta. Assim, eu tô dentro do Brasil e não tô afim de sair do país. Então eu quero que o país melhore. Tem gente que é patriota por altruísmo. Nossa, eu gosto de pensar no meu semelhante. É legal também, eu sou um pouco assim também.
Mas o meu patriotismo é assim, é igual, tipo, a minha família, a minha cidade. Minha cidade tá dentro dali, do país. Isso, o que afeta o país me afeta. Então, assim, eu sou patriota preocupado comigo mesmo. Eu acho assim, se meu país tem coisas idiota, igual ideia de dar calote, igual a Argentina, o país vira um caos. Então, assim, eu defendo o meu país pensando no meu próprio interesse. Eu acho que é legal as pessoas se tocarem disso, que a economia, a política, elas não são coisas abstratas. O auxílio emergencial, eu falei sobre o renda mínima, que é o Renda Brasil, entendeu? Uma coisa também que eu queria falar de economia, saindo um pouco do assunto, mas tem a ver com a atualidade. Eu tô achando legal o que o Paulo Guedes está fazendo, porque mesmo ele sendo acusado de ser traidor dos liberais, isso aqui, não tem nada a ver. Por quê? E eu queria que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, entendesse uma coisa. Ele não está virando de esquerda, criando um renda mínima emergencial. Por quê? As pessoas numa economia de mercado, uma economia crescendo, elas devem ser independentes, buscar emprego, não devem depender menos de auxílio, exceto quem tem problema realmente não pode trabalhar, pessoas que têm problemas mentais, que se tiver muita pressão a pessoa fica pior ainda, ou idosos, pessoas que sofrem, enfim, algum motivo que ela não possa se expor à pressão no trabalho. Mas numa emergência, num caos de pandemia, é uma situação praticamente igual guerra. Então, assim, não é assistencialismo barato de compra de voto ou assistencialismo de. Entendeu? Numa pandemia, a economia inteira parou, o mundo parou. Então, assim, um auxílio emergencial não faz ninguém virar de esquerda, ninguém trair a ideologia, entendeu? Então, assim, muita gente acusou o Bolsonaro, ele voltou atrás, ficou com medo, não esquece Renda Brasil, deixa o Bolsa Família. Não. Os liberais, eles acham, eles defendem coisas sociais. O liberalismo atual chama liberalismo social. O que acontece? Você proteger os mais fracos, você protege o mercado. As pessoas com dinheiro, elas consomem. Então, assim, tirar, não tem mais isso de você tirar coisas sociais, porque você afeta a economia. No começo, o liberalismo clássico é cada um por si, que se dane, e essa coisa não existe mais. Então, assim, a economia, o liberalismo moderno, ele prega justamente isso. E é uma questão provisória. E, tipo assim, mesmo que o Renda Brasil substitua o Renda, sei lá o que, Congresso substitua isso, vai, sabe, vai ajudar. Quem, pô, a gente tem a 10ª maior economia, as pessoas não têm que ficar comendo lixo na rua. Quem está em situação de extrema pobreza tem que ter um apoio do governo. Qualquer país decente faz isso. Então, assim, não é questão de ser esquerda ou direita. Ter uma renda para os mais necessitados é uma coisa até, não é nem de economia, de cristianismo, de você pensar no próximo, de não. Porque uma pessoa pobre na miserabilidade já tem estudos sociológicos. Ela vai pro crime, ela usa drogas, ela causa mais problema, causa. Sabe, você não dá um auxílio para um pobre, ele vira um bandido, vai ter que gastar com ele em presídio, entendeu? Tira a dignidade da pessoa, causa crime, o crime estraga outras famílias. Então, assim, é tudo uma questão em cascata. Você tirar a proteção social é igual no filme do Coringa. Não sei se vocês viram o filme do Coringa, mas ele tem problema mental. Um cara meio escrotão lá do Gotham City tira a assistência da psicóloga dele, ele para de tomar o remédio, fica loucão, comete um monte de crime. Então, assim, é mais ou menos isso mesmo. Se tira a proteção social, cria um caos ainda maior. Então, assim, nenhuma pessoa sã, consciente na atualidade, que tem um mínimo de estudo básico, vai defender um liberalismo assim absurdo, porque sabe que isso é uma praticamente, no momento histórico atual, é uma insanidade completa, entendeu? Então, assim, eu gostaria de agradecer aos seguidores do canal. Eu tô com, assim, passando alguns problemas pessoais de trabalho e eu tô tendo um pouco tempo para fazer vídeo, inclusive eu tô num hotel, não tô em casa. Eu não coloquei a vinheta porque a vinheta tá no meu computador, tô só com o notebook, mas assim, eu tô feliz que o canal tá crescendo, o blog também, os seguidores, sempre gostei de
dar a minha opinião. Algumas eu sei que elas pegam, assim, às vezes no Congresso, às vezes o Bolsonaro dá algumas sugestões, eu vejo ele usando as minhas ideias. Inclusive no blog eu não estou falando que veio de mim, mas eu sou um dos que dá a sugestão, eu escuto especialista, eu vejo outros especialistas falando a mesma coisa. Eu só reforço o que eu acho que é importante reforçar. Por exemplo, a operação na Amazônia, eu acho importante colocar os militares para combater os crimes ambientais. Isso é essencial, trazer a guerra para dentro do Brasil. O Brasil não tem opção. Por mais que a base eleitoral do Bolsonaro sejam fazendeiros, agricultores, a coisa virou séria. Ou o Brasil acaba com esse negócio de fogo, de floresta, acaba com esse assunto, põe os militares e prende todo mundo. Eu acho assim, não teve a Lava Jato? O Brasil tem que fazer uma operação verde jato. Mostrar lá, ó, os caras que botaram fogo, pega o exército, a PF, põe eles lá mostrando assim, ó, esses aqui que estavam botando fogo. Faz aquele show assim, pro mundo parar de encher o saco do Brasil, entendeu? Eu acho assim, eu sou a favor dos agricultores, eu acho que algumas coisas da causa indígena são realmente desvirtuadas, os indígenas merecem proteção, merecem respeito, mas há casos de indígenas que vendem minerais, fazem conluio com multinacionais, uns contratos meio loucos de exploração. Então, assim, essa coisa da Amazônia é complexa, gente. Não vamos. Sou a favor de proteger o mundo. Todo mundo é a favor de proteger o mundo. Só que tem gente que usa os índios, usa a coisa para ganhar dinheiro mesmo e ainda culpa o Brasil. Rouba o Brasil e fala, ah lá, os caras. Entendeu? E põe a culpa na gente de que a gente é idiota, brasileiro é idiota ainda. Então é isso. Desculpa, eu queria falar bastante, que é uma coisa complexa. Eu geralmente faço vídeo de 10 minutos, mas eu queria fazer dessa vez assim, uma análise um pouco maior. Agradeço a todos do canal e quem gostou, seguidor, puder ajudar, dar uns curtir, porque daí o YouTube, ele, quando muita gente curte, ele vai aumentando o vídeo. E se você apoia o canal, acha legal, eu faço isso, não quero ser famoso, na verdade eu gosto de ser anônimo, de não busco fama, nada, mas aqui quem me segue sabe que eu gosto de pensar no Brasil, posso estar errado, mas eu tento proteger o meu país assim, como cidadão mesmo. Eu não quero cargo, não quero reconhecimento. Eu sou um patriota, igual eu falei, egoísta. Eu estou dentro do país, eu não quero que aqui fique uma porcaria. Então eu faço pensando em mim, na minha família. Muita gente não é patriota no Brasil porque acho que não parou para pensar, entendeu? Patriota é você proteger a sua família, seus amigos, pessoas que você ama, são brasileiros igual você. A cidade que você nasceu, que você ama, ele está dentro do Brasil. Então, assim, você proteger todo o país inteiro é importante. Na verdade, eu tenho uma visão um pouco mais ampla. Eu tenho a visão de que a gente tem que ser patriota sem odiar os outros países. Né? Sou meio cosmopolita, escrevi um livro sobre a paz mundial, me interessa por esse assunto. Eu acho que, na verdade, a gente tem que amar a humanidade inteira, todos são irmãos, igual o cristianismo prega mesmo, Jesus Cristo, o Mestre Jesus pregou. Na humanidade inteira são todos irmãos. Mas eu acho assim, a gente tem que ser realista e idealista ao mesmo tempo. A gente tem que aceitar a realidade. Qual que é a realidade? O mundo inteiro está querendo roubar a Amazônia e tem quase uma guerra iminente na Venezuela. Então acho assim que o Brasil, os militares tinham que se preparar, os políticos, os civis, todos se prepararem para esse momento que está complicado. E o idealismo é a gente torcer por um mundo mais pacífico no futuro. Não dá para ser uma coisa ou outra, dá para ser os dois. Você é realista no presente e torce por um mundo melhor no futuro. Então é isso. Eu só queria deixar essa minha opinião. E quem gostou, dá um like para ajudar o vídeo. E um abraço aí a todos os seguidores do canal Chester News.